A vida é feita de encontros, grandes ou simples momentos. Jesus também se encontrou com muitas pessoas e deixou profundas marcas em suas histórias. E ainda hoje, por meio do seu evangelho original, recebemos princípios eternos de amor e discipulado para transformar nossas vidas. No Evangelho de João, vemos esses grandes encontros com Jesus acontecerem. Jesus se encontra com a mulher samaritana que abandona o seu velho cântaro ao receber uma fonte de água viva em seu interior. Ele se encontra com Nicodemos, o religioso rico, que experimenta o que é nascer de novo. Ele se encontra com o paralítico que, mesmo sem usar as águas do tanque, volta a andar por meio da palavra de Jesus. Jesus se encontra com o cego de nascença e, com o cuspe nos olhos, este volta a ver. Ele se encontra com Lázaro, já falecido, mas ao som da voz de Jesus, volta à vida imediatamente. Jesus se encontra com seus discípulos e o empoderamento do Espírito muda suas vidas. Ele se encontra novamente com eles e agora, ressuscitado, a pesca é maravilhosa. Venha crescer com os encontros de Jesus. Todos os domingos, tenha também o seu encontro pessoal com Ele. Irmãos, sejam bem-vindos a mais uma mensagem falando sobre encontros de Jesus. Nós estamos no quarto encontro. Semana passada nós começamos essa série de mensagens de uma forma para que possamos aprender juntos sobre todo o impacto que Jesus causa na vida de alguém quando ele tem esse encontro. Nós falamos semana passada sobre a mulher samaritana, à noite falamos sobre Nicodemos, pela manhã tivemos mais um encontro importante, falamos sobre o cego de nascença, e hoje à noite eu quero falar sobre o encontro de Jesus com Lázaro. E qual é o objetivo dessa série de mensagens? Mostrar que o nosso Cristo, ao qual seguimos, ele continua ainda hoje realizando encontros em que pessoas, ao ouvirem a sua mensagem, são impactadas pela sua palavra e passam pelo processo de transformação. Nenhuma pessoa no Novo Testamento que teve um encontro com Jesus saiu sem ser impactada em alguma área da sua vida, assim como a mulher samaritana, assim como Nicodemos, como o cego de nascença, e hoje nós vamos falar sobre Lázaro. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 30, ao versículo 44. João, capítulo 11, do versículo 30 ao versículo 44. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e a viu, caiu aos seus pés e disse: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde você os colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: Vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram: Este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus sentiu-se novamente indignado e chegou ao túmulo, numa gruta, com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro está terrível. Jesus respondeu: Eu não lhe disse que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então, rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas, e o rosto envolto num pano. E Jesus disse: Desamarrem as faixas e deixam-no ir. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nesta noite. Mais um milagre Jesus realiza. Além de curar, além de multiplicar os pães, Jesus agora se depara com a morte.
O mais interessante é que quando nós falamos de morte, a morte é algo que nos assusta. Ela nos deixa, de certa forma, angustiados. Deus nos fez para viver. Deus nos fez para ser eterno, mas o pecado nos trouxe as limitações da vida, da saúde, do sofrimento, da dor. Todas as vezes que nós falamos em morte, parece ser algo que traz angústia ao nosso coração, principalmente quando é alguém que amamos, um filho, um amigo, um parente, um esposo, uma esposa, um pai, uma mãe, o qual é arrancado da vida e há uma separação, e agora aquele sorriso não vemos mais, aquela voz nós não vamos mais ouvir, aquela brincadeira, aquele carinho, aquele abraço não vão mais acontecer. A morte traz para nós sempre algo sombrio, escuro, e todas as vezes que nós nos deparamos com a morte, o sentimento, por mais cristão que você seja, por mais crente que você seja, por mais membros de uma igreja ou cargo você tenha, sempre quando você se depara com a morte, há uma emoção no nosso coração. Nós choramos de tristeza por saber que agora aquela pessoa que tanto amamos não está mais conosco. E isso foi o sentimento de Jesus com a morte de Lázaro. Apesar de ele ser Deus, ele também era homem, 100% Deus, o qual se deparou com seu amigo, ele chorou ao ver o sofrimento das suas irmãs, ao ver o sofrimento de toda uma comunidade que ali estava. Jesus, diz o texto, se emociona, ao ponto de chorar, mesmo entendendo que ele poderia trazer vida a Lázaro. Quando nós observamos esse texto e vamos nos aprofundar, a palavra Betânia ela é mencionada diversas vezes no Novo Testamento, mais ou menos 12 vezes na Bíblia, como local visitado por Jesus. Seu nome ele foi dado a diversas localidades ainda em Jerusalém. Mas Betânia, de forma bíblica, ela não fica próxima ao Jordão. Em algumas cidades se fala que também lá é Betânia, mas Betânia ficava mais próximo de Jerusalém. Jesus está fazendo o seu ministério, ele está trabalhando, ele está aconselhando, curando, e ele recebe a informação que seu amigo havia adoecido. Ele prontamente ouve aquele recado, se demora um pouco mais para visitá-lo, mas então, quando a informação chega de forma definitiva, informa-se que o seu amigo Lázaro já havia morrido. E há uma cobrança por parte das irmãs de Lázaro. Virando-se para Jesus, disse a ele: olha, se você tivesse se apressado um pouco mais, se você tivesse chegado quando eu mandei recado, se você tivesse chegado em tempo, não haveria acontecido a morte de Lázaro. E Jesus então, diz o texto, indignado com tudo aquilo que estava acontecendo e de certa forma angustiado, procura saber onde Lázaro está, ao ponto de ele recebe a informação que ele está numa gruta com uma grande pedra e já 4 dias sepultado. Um corpo sepultado há 4 dias já está em processo de decomposição, já há mau cheiro. Mas o que nós deparamos no texto é que mesmo desta forma, Jesus anuncia e pede que aquela pedra fosse retirada. E ao ponto em que há mesmo uma pedra pesada, mesmo em pessoas incrédulas em volta de Jesus, eles obedecem e removem a pedra. E há um brado, há um grito, há uma oração feita a Deus, Jesus ressuscita Lázaro. Jesus traz Lázaro novamente à vida. Nessa série de encontros, nós sempre nos deparamos com uma situação, uma mulher rejeitada pela sociedade, como a samaritana, um homem religioso, como Nicodemos, que teve um encontro com Jesus. Falamos pela manhã de um cego de nascença, o qual ele já nasceu cego, ao ponto que estavam os discípulos querendo culpá-lo ou achar uma justificativa para a sua doença. Segundo a pergunta é: quem pecou? Os seus pais? Para que nascesse assim? E Jesus, de uma forma bem clara, não aceitando nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de acusação, ele diz: não foi nem seus pais, mas essa doença é para glorificar o nome de Deus. Agora, Jesus se depara com o encontro com a morte. Não é mais uma doença física, não é mais um religioso, não é um fato de alguém que está em dificuldades físicas, mas é alguém que está diante da morte. E o que nós podemos aprender nesses
nesse texto que nós acabamos de ler, e eu quero que você leve isso para o seu coração, aplique em sua vida, é que todas as vezes que Jesus se encontra com alguém, o impacto acontece. Nesse caso, ele se depara com a morte exatamente de Lázaro. O que nós podemos ver nos primeiros versículos é que quando Jesus se encontra com alguém, com um ser humano, ele continua sendo ser humano. Jesus continua a ser ser humano, porque ele chora. Isso é algo importante nesse texto, porque existe um pensamento do supercrente. O crente que não chora, o crente que não sente dor, o crente que não sente desânimo, o crente que não se deprime, o crente que não sente ansiedade. Como que se essas coisas não fossem da natureza humana, porque nós somos frágeis. Quem aqui e já estudou psicologia entende o poder que a mente tem sobre o corpo. E quando o sentimento de desânimo, de depressão, de angústia vem sobre nós, há uma luta constante entre a vontade, o querer e o realizar. E por muito tempo, e graças a Deus essa barreira já foi quebrada, as questões emocionais da alma foi levada muito para o lado somente espiritual. Demônios, opressão, fez alguma coisa, está passando por isso, porque deve estar com algum pecado oculto em sua alma. E sempre procuravam justificar a doença emocional, os sentimentos da alma, com algum problema espiritual. É claro que nós não descartamos a questões espirituais, nós sim entendemos, mas nem todo caso é o caso. E aqui o que nós podemos ver é que mesmo Jesus se encontrando com a morte, ele é humano. Ele sente a dor, ele chora, ele sofre, a sua alma, diz o texto, sente uma profunda indignação e grande angústia. O próprio Filho de Deus sente angústia. E o que eu quero passar para você, meu amado irmão, você ficará doente. Eu ficarei doente, porque o meu corpo é limitado. Eu posso adoecer, eu estou envelhecendo. Eu estou renovando as minhas células. O meu vigor físico talvez não seja mais de 15, 16 anos. Talvez você não possa mais comer a mesma comida que você comia com 20 anos de idade. Já está limitado pelo açúcar, está limitado pelo sal. Você não pode mais comer tanta gordura assim. Mas isso é o processo da vida que nós precisamos encarar naturalmente. Por quê? Porque nós somos humanos. E parece que essa falta de entendimento da nossa humanidade, da nossa carne, da nossa natureza frágil, nossa natureza limitada, tem colocado ainda mais gente adoecendo. Porque há pessoas que não aceitam nem a sua própria velhice. Começa a fazer ano, para de comemorar. Não gosta nem de lembrar. Algumas pessoas são tão preconceituosas que não falam nem a idade. Se você perguntar qual a sua idade, melhor não tocar nesse assunto. E essas coisas, a sociedade que impõe para nós a beleza, o sucesso, o ânimo, o vigor, tem adoecido as pessoas, porque nós somos humanos, nós temos limitações físicas, estamos a cada dia abreviando o nosso relógio biológico, está em processo, e haverá um dia que nós iremos descansar. É claro que ninguém quer que seja agora, mas vai chegar o dia, e nós precisamos lidar com isso com naturalidade. Sabe por quê? Porque nós somos humanos. Nós, apesar de cristãos, apesar de pastor, apesar de diáconos, apesar de obreiros, você é humano, você tem limitação física, você precisa cuidar da sua saúde, mordomia cristã, porque você não é super crente. E aí quando alguém adoece, está passando uma prova, pastor, será que tem alguma coisa na minha vida? Será que eu estou passando por isso porque tem algum problema? Fizeram algum trabalho para mim? Será que eu pequei em alguma área? E a pessoa entra numa ansiedade desesperadora, mas ela não consegue entender que a natureza humana, nós somos limitados. E essa é uma passagem maravilhosa que diz que o próprio Filho de Deus chora diante da morte do seu amigo. Como ele era humano e também era Deus. Como ele se colocou no nosso lugar, diz o texto que ele se esvaziou da sua glória, o verbo se fez carne e habitou entre nós.
e nós vimos a sua glória manifestada em seus ensinos, em sua palavra. Esse Jesus que nós servimos, ele era humano. E você, meu irmão, você pode ter tempo de crente, você pode crer no Evangelho, você pode ser pastor, diácono, eu não sei qual a função você tem. Saiba de uma coisa, você é humano, você é limitado. É a primeira coisa que nós precisamos entender nessa passagem, porque quando Jesus ele se encontra com as dificuldades da vida, ele transforma todas elas. Segundo, podemos aprender que ao Jesus se encontrar com a morte, podemos manifestar os nossos sentimentos. Olha o que diz João 11:3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está doente. Elas manifestam para Jesus o seu sentimento, como a cobrança. Olha, Deus, vem rápido porque meu irmão está morrendo. Mas olha, esse meu irmão é seu amigo, que tanto você ama. E sabe o que eu pude entender nesse texto? É exatamente esse sentimento, irmão, de sinceridade que nós precisamos ter com Deus. Nós não podemos fazer orações repetidas, decoradas, aprendidas pela internet ou porque eu tanto ouvi falar, e nós fazemos aquelas orações que parecem até poesia. Na verdade, nós precisamos entrar na presença de Jesus com o nosso coração aberto e sincero. Se há algum questionamento em sua vida que você precisa resolver, entre na presença de Jesus, feche o seu quarto, ajoelhe, fale com Ele, mas fale com sinceridade, porque as irmãs de Lázaro estão aqui. Olha, aquele que tu tanto amas, sabe aquele que você anda com ele, gosta de estar com ele está doente e vai morrer, você precisa ir lá. É dessa forma que nós precisamos aprender a nos comunicar com Jesus, a ter um encontro com Ele, falando o que está no nosso coração. Sabe, irmão, aquela mágoa, sabe aquela palavra que te deram, sabe aquela situação que fizeram com você, que puxaram o teu tapete, que te ofenderam? Você já falou com Jesus sobre isso? Você já se sentiu completamente prejudicado, mas você já falou com o vizinho, falou com A, falou com B, você já falou com Deus? Para que Ele possa trabalhar o seu coração e você verdadeiramente seja transformado. Porque às vezes é uma coisa Deus saber, a outra coisa é eu falar com Ele. Isso é maravilhoso porque tem um livro do Po Yanshu, um pastor uma das maiores igrejas na Coreia, a Quarta Dimensão. Ele vai falar exatamente isso. O nosso problema é que nós deduzimos que Deus já sabe, mas a gente, claro que Ele sabe de tudo, mas nós não falamos com Ele. Na verdade, Ele quer ouvir da nossa oração detalhes. Qual é a sua oração? Qual é o milagre que você quer? O que você deseja que Ele realize em sua vida? Mas você precisa falar com Ele de forma detalhada. É que cor? É aonde? É como? É quem? E nós precisamos nos relacionar com Jesus como nós nos relacionamos entre nós. O problema é que a gente cria uma cultura religiosa que parece que Deus está em outro universo. E a gente fica daqui cantando e Ele está lá do outro lado. E parece que há uma distância gigantesca entre nós. E nós perdemos, sabe o quê? A intimidade verdadeiramente com Jesus. Quantas vezes eu já estive vivendo momentos difíceis, porque eu também adoeço, a minha família também adoece, e eu perdi um pai. Quando você está sozinho no carro, e não tem ninguém, vidro fechado, trânsito, é naquela hora ali que você tem mais intimidade com Deus, até mesmo dentro da igreja. Porque ali você está sozinho, ali se você quiser gritar, você grita, se você quiser chorar, ninguém vai te julgar. Se você quiser falar com Deus, o porquê está acontecendo isso? E a gente rasga o coração, e louvado seja Deus que existe o Espírito Santo. Amém, irmãos? Existe o Espírito Santo, amém? Que diz que é o Consolador, que conforta. E aí Ele entra na nossa alma, na nossa vida, e Ele nos ajuda a passar pelo deserto, pela prova, mas confiando que Ele é o Deus conosco, mesmo diante do vale da sombra da morte. Quantas vezes nós nos deparamos com a pandemia? Pessoas morrendo, amigos, vizinhos, gente que amávamos, e era o terror. E eu acredito que Deus não é pego de surpresa. E se amanhã não sabemos o que irá acontecer, as coisas ficarem ainda mais sombrias. Uma coisa é certa, Deus continua no trono, controlando todas as coisas. Ele continua sendo Deus. Ele continua cuidando de cada um de nós.
Mas então, o que nós precisamos aprender é que você, meu irmão, precisa ter uma intimidade com Deus verdadeira, não religiosa apenas, não de decoreba, de apostila, de doutrina, e que alguém colocou isso na sua cabeça e você pratica isso, mas sem vida. Porque o gostoso, o legal, é quando as coisas estão difíceis e você senta, chora e você sente ser cuidado pela presença de Deus na sua vida. Quando você olha e parece que o milagre acontece de uma forma que você nem imagina, mas você sabe que é Deus, porque ninguém poderia fazer aquilo por você. Essa intimidade, nós podemos manifestar os nossos sentimentos quando falamos com Jesus. Aprendemos também que precisamos confiar na sua soberania. Olha o que diz o versículo 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Creia, irmãos, escute, os piores momentos da sua vida, Deus continua no governo. Os piores momentos da sua vida, os momentos que talvez você ainda não viveu, mas você possa viver, saiba de uma coisa, Deus continua no controle, administrando, cuidando de você. E por mais que as notícias não sejam boas, por mais que os cálculos matemáticos que estão planejando por aí, eu posso dizer uma coisa: Deus vai continuar cuidando da sua igreja. Deus vai continuar cuidando de nós. Deus vai continuar fazendo o mar se abrir, vai continuar a trazer alimento para nós, mesmo no deserto. Sabe por quê? Porque Deus não perde o controle de todas as coisas. Ele está no comando da sua vida. Ele é o rei, ele existe e o reino está debaixo da sua autoridade. Nada e nem ninguém pode tentar contra a sua vida. Nada e nem ninguém pode avançar sobre a sua família, sobre a sua casa, porque nós estamos debaixo da autoridade e da soberania de Deus. As pessoas falaram: Lázaro morreu, não tem mais jeito. Não é morte. Não é morte, apesar de 4 dias, apesar de ter uma pedra, apesar de estar sepultado, apesar de estar todo embalado, apesar de estar cheirando mal, não é morte, porque para a gente tem a limitação de Deus, mas para Deus a Bíblia diz que todas as coisas são possíveis, e nada foge ao seu controle. Então Ele é rei e existe um reino, e esse reino está sob o seu comando. A nossa vida está nas mãos de Deus. É por isso que nós não tememos a morte, porque sabemos que a morte não é o fim, mas é o início de uma vida com Deus. É um momento em que iremos fechar os nossos olhos aqui, iremos encontrar o nosso Salvador, um novo céu, uma nova terra, e lá diz que lá não há choro, não há pranto, não há dor, não há conta para pagar, não tem boleto, não tem conta de luz, não tem conta de água, louvado seja Deus, e diz que lá é só louvor e adoração. Acredito que a turma da música aqui vai se dar bem lá, porque o que eles gostam de cantar e tocar não é brincadeira não. Mas nós olhamos para essas promessas e o nosso coração se enche de paz, porque quando Jesus se encontra com a morte, Ele produz vida. E quem pode ir contra a morte? Quarto, quando Jesus se encontra com uma pessoa, precisamos ir em direção à dor delas. Olha o que diz o versículo 11, 15. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da morte. Eles achavam que Lázaro estava só doente, estava dormindo, tirando um soninho. Mas o sono que Jesus fala é o sono da morte, não é o sono natural. Mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhe disse claramente: Lázaro morreu. Ele sabia que Lázaro havia morrido. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos lá vê-lo. Jesus, ele vai em direção à dor, não de Lázaro apenas, das suas irmãs, da comunidade que estava chorando. Jesus, ele vai de encontro à dor das pessoas. E quando Jesus se encontra, a transformação da dor em alegria, da morte em vida. E é por isso, irmãos, que nós aqui reunimos todos os domingos. Sabe por quê? Para pregar esperança. Para pregar que tem jeito. Amém, irmãos? Para pregar que não tem causa perdida. Para pregar que não há doença que Deus não possa curar. Ele pode curar todas elas.
para pregar que por mais que o dependente químico já esteja na 4ª, na 5ª centro de recuperação e ainda não conseguiu, nós pregamos que Jesus pode transformar a vida dele. Nós pregamos que famílias que estão destruídas, gente que está na sarjeta, filhos que estão perdidos pelo mundo, nós pregamos e ensinamos, sabe por quê? Porque quando Jesus se encontra com a morte, transforma-se em vida. E essa é a nossa fé, é a nossa esperança, porque Jesus está em busca da dor das pessoas. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E para nós cristãos, nós pregamos um novo céu, uma nova terra, mas nós pregamos também a solução e a paz que há em Jesus. Eu não estou dizendo que você não vai adoecer mais. Provavelmente você vai adoecer, como eu também. É questão de saúde. Provavelmente nós seremos sujeitos ao envelhecimento. Ninguém fica aqui para a eternidade, mas uma coisa é você passar sem Deus, e a outra coisa é você passar por tudo isso, sabendo que em quem você pode confiar, em sabendo que quando você ora, Ele te atende, quando você vai em busca daquela dor que está ali dentro do coração e você precisa se libertar, você sabe em quem você pode procurar. As irmãs vão em Jesus. Jesus sabe que Lázaro morreu e ele vai aonde está a morte para poder trazer vida. É assim que Jesus ainda age hoje. Por isso, irmãos, cada pessoa em depressão, em angústia, perdida, afastada, é um campo missionário. É um campo em que Jesus pode ir lá e transformar. Por isso nós não podemos deixar de falar e anunciar as boas novas. Quinto, quando Jesus se encontra com a morte, nós precisamos ter paciência com os fatalistas e negativos que se manifesta. Versículo 16. Então, já João 11, versículo 16. Então Tomé, chamado Dízimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Já no João 17, 19 diz o seguinte: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la pela perca do seu irmão. O que nós vemos aqui é que a distância eram grandes, o tempo já havia passado 4 dias, e ainda havia pessoas chegando para dar os pêsames para a irmã de Lázaro. Imagine chegar num ambiente em que está todo mundo de luto, para dar os pêsames, porque 4 dias já havia sepultado, e agora a notícia é: nós não vamos sepultar, nós vamos celebrar a vida. O que nós podemos observar nesse texto é que muitas vezes quando nós estamos sendo cuidados pelo Senhor, abençoados pelo Senhor, existem pessoas que sempre aparecem para jogar água nos nossos projetos. Sempre tem um negativo. Sempre tem alguém que vai dizer: ó, não vai dar certo, você não consegue, você não pode, eles não vão te aceitar. Não, para que você vai para a igreja? Lá tem um monte de gente assim, que faz o mesmo erro que você. Vai ser sempre gente que fatalista e negativo, que irão se manifestar de alguma forma. Os discípulos tentaram impedir: não, mas se ele está dormindo, ele vai melhorar, para que você vai lá? Vai viajar esses tantos quilômetros, gastar esse tempo todo para ir? Sempre quando nós queremos ter um encontro que transforme a nossa vida, ou um projeto, ou um sonho, ou uma visão, ou um desejo que Deus coloca no nosso coração, sempre haverá pessoas que irão se manifestar fatalistas e negativos para destruir o seu projeto, para destruir o seu sonho, para fazer você se acomodar. Não, não é assim mesmo, toca o barco do jeito que está. Não, para que você vai gastar tempo com isso? Para que você vai fazer campanha de oração? Por que você vai jejuar? Para que você vai ler Bíblia? Por que você vai ficar sem se alimentar? Não, isso não adianta. E as pessoas vão sempre colocar dificuldades quando nós queremos verdadeiramente ter um encontro com Jesus. E último, é preciso tomar decisões sábias. João capítulo 11, versículo 45, diz assim: muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Alguns, no entanto, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os principais sacerdotes e fariseus reuniram o conselho dos líderes do povo. Que vamos fazer? Perguntaram uns aos outros. Sem dúvidas, esse homem realizou sinais. Se permitirmos que continue assim, logo todos crerão nele. Então
o exército romano virá e destruirá o nosso templo e a nossa nação. Precisamos tomar decisões. Sempre haverão pessoas que irão levantar, meu irmão, contra a sua vida, tirando todo o ânimo e coragem para você seguir a Jesus. Todas as vezes que você tomar uma decisão de largar o vício, largar aquilo que talvez você esteja praticando e Deus não está se agradando do que você está fazendo, todas as vezes que você tentará se posicionar, haverá sempre alguém tentando desmotivar a sua fé, a dizer que não adianta, que não vai dar certo, que você não vai conseguir. Há muitos que talvez coloque no seu coração, quando a morte se encontra com a vida, dizendo: olha, 4 dias, tem pedra, está sepultado, está cheirando mal, isso dá trabalho demais, vamos deixar mesmo, deixa como está. E talvez você desista do seu milagre. O que eu quero dizer ao seu coração nessa noite, quero motivar a sua vida e quero potencializar você, para que essa semana você tome decisões autênticas com Jesus, decisões que vão mudar a sua vida, decisões que vão tirar você desse comodismo que você está, de uma vida cristã de aparência, de uma vida de cristão de frequentar culto, porque para que esse milagre acontecesse foi necessário andar alguns quilômetros, foi necessário remover uma pedra, foi necessário orar a Deus e clamar como Jesus fez para que Lázaro saísse, para que o milagre acontecesse. E a pergunta que eu quero fazer nessa noite, e eu quero que você leve para o seu coração: qual é a pedra que você precisa retirar nessa noite, para que a vida se encontre com a morte? Qual é a pedra que está hoje em sua vida, que você precisa arrastar, abrir, para que aquilo que está perdido seja encontrado, para aquilo que não há vida seja restaurado? É a sua saúde, é o seu casamento, é a sua família, é a sua vida com Deus. Será que não é hoje a decisão que Jesus está dizendo: Antônio, Pedro, Maria, José, Lucas, venha para fora, Francisco, Tânia, Mateus, venha para fora? Quantos estão aqui nesta noite e o Espírito de Deus está dizendo: você é Lázaro, e você precisa sair da morte para a vida? Você precisa ter um encontro nessa noite para que seja restaurado todas as coisas, porque essas decisões nós precisamos tomar crendo, celebrando e confiando de que Ele é o Deus que tem cuidado de cada um de nós. As portas podem parecer fechadas, mas não há porta que Deus não consiga arrombar. Parece que a morte se instalou, está perdido, não tem jeito. Para Jesus tem jeito, porque quando a morte se encontra com a vida, todas as coisas são transformadas. Mas Deus, o coração dele é duro, Ele não abre, Ele não dobra, Ele não aceita, Ele não se conforma. Querida, você precisa confiar que quando a vida se encontra com a morte, as coisas são transformadas. O meu filho está longe, pastor, ele não atende, está perdido, talvez não volte mais. Quem disse isso? As irmãs de Lázaro já tinham desistido. Olha, 4 dias, sepultado, está cheirando mal, a pedra está no caminho, não adianta. Talvez nessa noite, eu quero convidar o Ministério de Louvor aqui, seja uma noite de decisão, seja uma noite que você precisa sair daqui com algo para você fazer em sua vida. Eu não estou falando só para os visitantes não, que eu vou dar oportunidade àqueles que desejam seguir a Jesus. Eu estou falando também para os crentes, que talvez estejam vivendo uma vida nominal, cristão de nome. Nós vivemos o Covid, foi um exemplo para nós. Muitos debandaram, não voltaram nunca mais. Mas talvez foi só uma desculpa. E nós não sabemos o que está vindo por aí, o que está se desenhando. Eu não sei. O que eu posso falar é da minha própria vida. Eu estaria aqui pregando do mesmo jeito, da mesma forma. Goste ou não goste, aceite ou não aceite. E que venham as consequências, e que venham as dificuldades, e que venha a perseguição, que venha. Virá um dia. Não sei se para a minha geração ou para a próxima, mas isso já está escrito. Se não for agora, será em algum tempo. A questão é que Deus nos chama agora a sair da morte para a vida. Deus tem nos cobrado sermos crentes verdadeiros, crentes autênticos, crentes que vivam a vida, a palavra, crentes que sejam fiéis.
na oração, na leitura bíblica, na comunhão, no partir do pão, na vida em Cristo. É tempo de nós deixarmos a sepultura e venhamos a ressuscitar para a glória de Deus Pai. Eu quero dar a oportunidade a você que visita. Essa oportunidade é sua. A igreja está orando. Se você entrou aqui, meu amigo, não foi por acaso. Nós cremos num Deus que tem todo o controle e é soberano. Se você está aqui nessa noite, é que essa palavra é para você. É hora de você sair do sepulcro e vir para fora, remover a pedra e receber vida, e vida em Cristo Jesus. Ele tem uma nova história, Ele tem um novo tempo para a sua vida. Se há alguém aqui nessa noite, ou alguém que nos acompanha pela internet, se você está ouvindo essa palavra, quiser escrever aí, deixar o seu contato, se você deseja entregar o seu coração a Jesus, eu quero dar a oportunidade a você nessa noite, de sair daqui, tendo um encontro com aquele que é o dono da vida, que muda a história. Se alguém, apenas um gesto de suas mãos, a igreja está orando, você está afastado, você está longe do caminho do Senhor, deseja Jesus nessa noite, deseja que Ele entre em sua vida, apenas um gesto. Se há alguém, apenas um gesto. Eu quero orar por você aonde você está, apenas um gesto. Se há alguém, o momento é hoje, o momento é agora. A igreja está de olhos fechados orando, e eu quero convidar você a levantar uma de suas mãos. Se há alguém aqui, essa oportunidade eu devo passar a você. A você que está aqui nessa noite e é membro dessa igreja e é visitante, conhece a Jesus como seu Salvador, você precisa levar essa palavra para o seu coração, porque Deus talvez esteja te vendo como alguém que está sepultado, e é hora de você trazer os seus dons e os talentos de volta. É hora de você se levantar e servir enquanto você está vivo, porque a noite vem e não há mais o que fazer. Deus nos chama a um avivamento, Deus nos chama a um momento de comunhão, Deus nos chama a um momento de reavivar a nossa fé. Mas é preciso que você, aonde você está, você escute o Espírito de Deus dizer: venha para fora, chamando o seu nome, chamando por você e dizendo: filho, ainda é tempo. A causa não foi perdida, ainda tem uma história a ser construída por você. E eu desejo a vocês, meu irmão amado visitante, a você, meu irmão em Cristo, que receba essa palavra de ressurreição em Cristo. Nós vamos orar, e eu espero que essa palavra esteja em seu coração, que esse encontro ainda aconteça hoje, amanhã, terça, quarta, mas que você saia daqui, mesmo que você não tenha manifestado. Tem sido um tempo muito bom na nossa igreja. Há pessoas se convertendo no gabinete, vai conversar com o pastor, tira algumas dúvidas e no final diz: eu quero esse Cristo, eu quero passar pelas águas. Essa semana tivemos aqui pessoas assim, e é dessa forma que o Espírito de Deus trabalha, de forma muitas vezes imprevisível, mas é o Espírito de Deus. Eu quero deixar essa palavra ao seu coração. Leve para a sua casa, leve para o seu trabalho. Deus tem uma nova história para você, e Ele pode fazer tudo novo, Ele pode ressuscitar sonhos, projetos, mas você precisa decidir. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé nesta hora. Vamos cantar a última música. Essa música fala sobre a cruz de Cristo, e tudo que nós pregamos nessa igreja, meu amigo, irmão, a nossa mensagem é centrada na cruz. Não há outra mensagem aqui a não seja sobre Cristo, sobre Cristo Jesus. Eu quero convidar você a cantar esse louvor. Não sei se já botaram lá, Rude Cruz, muito conhecida, mas eu quero que você cante essa música com uma convicção que tem que sair do seu coração, e que você saia daqui cheio do Espírito Santo de Deus, para lutar as suas guerras amanhã. Amanhã é segunda-feira, dia de trabalho, dia de luta, dia de pegar ônibus, trem, trânsito, trabalhar, produzir, estudar, mas que você saia daqui com a convicção que você não está sozinho. E eu quero convidar você a olhar para o seu irmão e dizer: meu irmão, você não está sozinho, Jesus é contigo, Jesus é contigo, me ajude a evangelizar, Jesus é contigo, você não está sozinho.